Sua cabeça. Pai, te damos graça, porque o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre. Que nós possamos, Senhor, aprender mais do Senhor. Fala conosco, muda nossa mente, Deus. Que nós tenhamos o entendimento do que o Senhor tem para se fazer. Guarda cada um aqui, Deus. Visita cada um. Visita aqueles que estão assistindo e aqueles que não vieram de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus. Glória a Deus. O Senhor é bom. A misericórdia dele que nos impede de sermos consumidos por nós mesmos, né? Amém. Hoje é o culto de véspera de Natal, vamos dizer assim, né? De celebração de Natal. Então, nada não mais atrativo do que quem vai celebrar o Natal com significado. Já parou para pensar nisso? Eu te convido a abrir aí Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Versículo 6, nós lemos umas 2 semanas atrás. Isaías 9, 6. Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Príncipe da paz. Glória a Deus. O Natal não é apenas uma data. E tem gente comemorando aí. Tem time que ganhou, né? Quem ganha, perde. Faz parte. O Natal não é apenas uma data, mas uma realidade espiritual. Né? Aí haja luz, ó. E em meio às luzes, até combinou, né? Em meio às luzes, os presentes, banquetes, né? Muito banquete. Infelizmente, alguns têm esquecido, né? Qual o propósito, né? Do aniversariante, vamos dizer assim. Celebra-se muitas coisas sem Cristo. Celebra-se muitas coisas sem Cristo. Mas que nós vemos que Deus enviou Jesus para salvar, governar, Aleluia. e trazer paz. Amém. Paz. E até hoje Jesus continua chamando as pessoas, chamando a gente para celebrar não a festa, não o consumo desenfreado e a comelança, mas o Salvador. Precisamos celebrar o Salvador. Aí a primeira pergunta que nós fazemos: como você vai celebrar o Natal? Amém. Tenho certeza que a maioria, né, já deve estar organizando a ceia, né, como que vai ser, quais vão ser os pratos. Quem pode já deve ter até providenciado uma roupa diferente, né, e assim vai indo, né? Já pensou qual presente eu vou dar, para quem eu vou dar, o que vai ser, o discurso, né, e tem tudo isso. Mas nós devemos entender que esse momento não deve ser apenas um evento cultural. Não deve ser apenas um evento cultural, uma festa que a gente vai se degladiar na mesa ali, né? Mas um momento de encontro com Deus. Amém. Deve ser um momento de encontro com Deus. E não apenas, né, aquele momento ali de sentar à mesa, comer e no outro dia tá passando até mal. Eu lembro uma vez, irmãos, deve ter uns 4, 5 anos atrás, se não mais. Nós passamos um Natal na Barra do Gás, com a família da minha esposa. Minha cunhada fez um arroz meio apimentado com pimenta e tinha uma carne de porco diferente. Nossa, eu entrei nesse trem. Bom demais. Muito bom. Mas depois me deu aquele esofagite, a inflamação do esôfago. Eu ficava sem ar, assim, soluçando,
E isso demorou 2 anos para sarar. Meu Deus. Parece que é bom. A comida é boa. Não sei se alguns já pararam para analisar. A comida ela é um vício, né, para uma pessoa que está acima do peso. Ela é um vício, como o refrigerante, como a droga, como a promiscuidade, né? Tem pecado que é no corpo, tem pecado que é fora do corpo. E a glutonaria, ela é um como o outro. É um pecado como o outro. E eu entrei naquele arroz com pimenta, com carne de porco. Nossa, foi bom. Estava bom, mas até hoje eu lembro. Voltamos, deu uns 3, 4 dias. E esse período coincidiu que era um período assim, fim, e foi bem didático para mim, que era um período fim de um período eleitoral. Né? Não sabe onde eu trabalho. Tem gente que fala, né, que onde eu trabalho a gente mais come salgado que trabalha. E não é mentira não, é verdade. Eu tinha exagerado no salgadinho, na Coca-Cola. Exagerei no salgadinho, na Coca-Cola. Entrei nas comilanças de fim de ano. Foi 2 anos para sarar. Foi 2 anos para sarar. Então a gente tem que tomar cuidado. E quando eu estava escrevendo, eu estava lembrando disso. Então chega esse período, né, é o momento de celebrar com Cristo e não sem Cristo. Por exemplo, eu sou crente, não vou beber cerveja. Né? Não vou beber cerveja. Não gosto de vinho, não gosto de champanhe, não tomo nada que contém álcool. Né? Tem gente que consome. Não consumo nada. Sou crente. Não vou fumar maconha também. Sou crente. Não vou usar droga. Não vou sair por aí na promiscuidade, na prostituição. Não vou. Né? Mas todos nós pecamos. E a gente sabe onde o espinho da carne aperta. Né? O apóstolo Paulo falou, é o espinho da carne. Então todos nós sabemos quais são as nossas fraquezas. E Tiago, ele é claro que fala que somos tentados naquilo que nós desejamos. Né? Então, um relato breve. Exagerei. E todo pecado ele tem consequência. A consequência vem. Vai vindo. Nós vamos desfrutar da consequência. Porque foi decisão nossa. Eu lembro, amanhecia, o dia que amanhecia ruim, na hora de dormir, ficava assim com refluxo, deu o refluxo grau 2, o médico falou, se não melhorar, vai ter que operar. E eu já fiz procedimento cirúrgico, não é simples, qualquer cirurgia, a mais simples que ela, tem risco altíssimo. Então um colega de serviço que foi drenar o joelho e faleceu. Drenar o joelho não precisa nem estar no consultório. Você faz ali no consultório, não vai para o centro cirúrgico. Foi drenar o joelho, tirar a água do joelho, que jogou bola. Passou 3 dias, deu um choque nele e veio a óbito. Era novo, jogava bola, era atleta. Então toda cirurgia ela tem um risco. E aí nós assumimos as consequências quando nós exageramos. Então a pergunta, como você vai celebrar o Natal? Chega nesse período, eu lembro. Olha lá. Sai para lá, espírito da comelância. Sai para lá. Tem Coca-Cola, refrigerante, trem. É só um pouquinho ali para o essencial, né? Não o exageral. Então, como você vai celebrar o Natal? Primeiro ponto que nós podemos aprender, né? O primeiro exemplo. Abra sua Bíblia em Lucas 2. Lucas 2. Lucas capítulo 2, o primeiro exemplo, nós vamos celebrar com os simples de coração. O primeiro exemplo de celebração, os simples de coração. Lucas capítulo 2, versículo 8. Eu vou ler um pouco rápido, porque o texto é extenso, nós vamos ler um pouquinho, né? Lucas capítulo 2, versículo 8, diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo,
estou aqui para lhes trazer boa nova, de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal: vocês encontrarão a criança envolta em faixas e deitada em manjedouro. E de repente apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Versículo 16. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedouro, e vendo isso, divulgaram o que lhes tinham dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas as palavras, meditando no seu coração, e os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes tinham anunciado. Aleluia. Esse é o primeiro exemplo de celebração. Amém. Os simples de coração celebraram com humildade. Aqui nós vemos pastores, eles eram desprezados pela religião naquele período, mas eles foram os primeiros convidados. Amém. Eles foram os primeiros convidados. Deus escolhe os humildes para revelar a sua glória. Memorize isso. Deus escolhe os humildes para revelar a sua glória. Glória a Deus. Os pastores nada mais são que pessoas trabalhadoras, tementes a Deus, obedientes e adoradores. Eles eram trabalhadores, tementes a Deus, obedientes e trabalhadores. Eles estavam envolvidos com o que o Senhor tinha determinado. Qual é o aprendizado desse texto para celebrarmos o nosso Natal de maneira diferente? Celebre com simplicidade. Aleluia. Celebre com simplicidade. Eu tinha necessidade de me exagerar na comida? O exemplo que eu citei, tinha necessidade? Claro que não tinha necessidade. Já estava acima do peso, então não tinha necessidade mesmo. Já estava acima do peso. Já tinha estoque, vamos dizer assim. Tem estoque. Pode vir a guerra aí, ó. Entra na guerra quem está querendo guerrear, que tem estoque. Então não tinha necessidade. Não precisava. Mesmo assim, exagero. O exemplo que eu estou citando foi o da alimentação. Tem gente que exagera. Vou comprar presente para meio mundo. 50 sobrinhos, 30 irmãs, 500 colegas de serviço. E vai embora. Aí janeiro é longo. Aí vem a briga, porque o salário não dá. Porque comprou o que não precisava, E a gente, se não ficar esperto, a gente pega uma armadilha atrás da outra. Tem lá a Black Friday para tomar a primeira parcela do 10º. Aí vem lá o dia 11 do 11, dia 12 do 12, 1 do 1, 2 do 2. As treco de varejo aí inventaram isso, 1 do 1, 2 do 2, 3 do 3 e vai embora. Aí você está sendo pego. A armadilha foi lançada e a gente está sendo pego. Então comprou o que não precisava e gastou o que não tinha. Aí janeiro está aí. IPVA, IPTU, matrícula e vai embora. Isso é um exemplo. Ou então come o que não precisa. Nem pode comer pimenta e entra na pimenta. Não pode comer uma carne pesada, entra na carne pesada. Entra no refrigerante, exagera. E assim a gente vai. Então devemos celebrar com simplicidade. Precisamos valorizar a presença das pessoas que estão conosco. E não as coisas, os objetos. Não as coisas.
precisa valorizar coisas, né? Mas sim as pessoas dão valor. De repente é um ente querido, você não sabe o dia de amanhã, né? Celebre a presença. Sirva nesse período, sirva alguém neste Natal. Visite, né? De repente você tem um amigo que muito tempo você não foi visitar e ele não conhece Jesus, vai fazer uma visita. Visita o asilo, a gente vai lá no asilo, lá tem um monte de pessoas de idade lá, literalmente abandonadas, foram esquecidas. Doe um alimento para alguém necessitado, né? Escreva uma mensagem para uma pessoa que muito tempo que você não tem contato, uma mensagem de conforto, de esperança, né? Uma palavra de encorajamento. Conte a experiência que Jesus já lhe deu para alguém que não conhece. O Natal ele precisa ser simples e não rebuscado. Não adianta a gente, né, de repente tem condições de estar com a roupa excelente, tem uma sobra de salário para pagar a conta de luz, aquele monte de luz piscando, e deve estar abaixo do peso para exagerar na comida. A gente não precisa disso. A gente precisa de simplicidade, trocar a nossa experiência que Jesus fez conosco com alguém que não conhece. Celebre o Natal com um coração de servos. Pastores foram servos, não com um coração de consumo e exagero, né? Não com um coração de consumo e exagero. Quero que os irmãos entendam, eu não estou defendendo ideologia política de direita, esquerda, não disso, né? Mas sim, consuma aquilo que é de Deus. Amém. A gente precisa consumir mais do Evangelho e menos das coisas do mundo. Primeiro exemplo, celebre o Natal com coração servo. Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Tiago 4. Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. E a arrogância, ela precede a queda. É um provérbio. A arrogância, ela precede a queda. Precisamos ser mais humildes uns com os outros. Então, esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo que nós podemos tirar de aprendizado, vá lá em Mateus, um pouquinho para frente, para trás aí, né? Mateus, capítulo 2. Mateus 2, versículo 1. Vou tomar minha água com gás. Glória a Deus. Profetizados. O púlpito novo vai ser água saborizada. Isso Vamos aí. profetizar. Amém. Mateus 2. Aqui nós vemos um exemplo de celebração com nobreza de atitude, celebrando com propósito. Mateus capítulo 2, versículo 1. Eu vou ler um pouco rápido, presta atenção. Mateus 2, 1. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta: em você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo, Aleluia. Israel. Glória a Deus. Amém? De você sairá o guia. Aqui nós vemos um exemplo de celebração com nobreza. Versículo 7. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, olha a armadilha aí, ó, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. Enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando o tiverem encontrado, avisem-me, para que eu também possa ir adorá-lo. Versículo 9.
Depois de ouvirem o rei e os magos partiram, eis que a estrela que viram no oriente ia diante deles, até que chegando parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e abriram seus tesouros. Entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Versículo 12. E tendo sido avisados, por quem que eles foram avisados? Oh, glória. Ninguém está acompanhando. Divina. Por Divina Deus. Em sonho, para que não voltassem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para sua terra. Celebra o Natal com propósito. Amém. Celebra o Natal com propósito. Aqui nós vemos os magos, eles não eram judeus, mas buscavam um rei. Sua nobreza não estava na riqueza, no glamour, na grandiosidade, mas estava na pura intenção e na perseverança. Amém. Estava com intenções puras. Quais eram as características desses magos? Eles eram estudiosos, persistentes, adoradores, Aleluia. generosos, né? A pastora falou há pouco. Eles eram generosos e principalmente, aqui o destaque, eles tinham discernimento espiritual. Versículo 12, vou repetir o versículo 12. E tendo sido avisados por Deus, quem que vem te avisando por esses dias das coisas? Onde você está consultando as coisas? Eles foram avisados por Deus. Quando é avisado por Deus é porque estava atento. Precisamos ficar atentos. Glória a Deus. Larga a mão de fonte de informação de rede social. Rede social não é fonte de informação de ninguém. É só o que não serve lá. Tá só o que não serve. Ali vai estar só uma única versão. Ali tem. Quem estuda vai ver que ali tem um algoritmo que é programado para dar uma única versão. Você vai consumindo a versão A, ele vai dando só a versão A. Você nunca vai saber da versão B. Não sei se é A ou a B que está certa, talvez seja C, D, E, F. Mas a gente fica consumindo apenas aquela versão daquele algoritmo. Daquilo ali que está sendo exposto. Eles foram avisados por quem? Por Deus. A Bíblia é o nosso livro de fé e prática. Aleluia. Conhecimento, fé e prática. Precisamos nos debruçar um pouco mais dela, estudar um pouco mais. Se eles não estivessem ligados no que Deus tinha falado a eles, eles iam lá, voltar lá no rei e falar: senhor Herodes, o menino está bem ali, ó, bora lá. Né? E água abaixo tinha ido os planos de vida. Deus é providencial uma outra maneira de dar continuidade nos planos. Eles iam, talvez, deixariam até de serem citados nas Escrituras. Mas eles foram avisados por Deus. Ofereça a Jesus o seu melhor nesse Natal. Ofereça a Jesus o seu melhor. Eu não sei o que é o seu melhor. De repente é um talento, é tempo, de repente é recurso, é disposição, é coragem, entendimento. Né? A pastora chamou eu. O irmão, ela contou o som, eu fiquei olhando assim, eu falei, eu não sei nem pegar no serrote, mas ela chamou, a responsabilidade é dela. Hoje eu fui mexer na lâmpada do carro ali, queimei o dedo. É um trem simples que é rodar. Quem conhece veículo sabe. A lâmpada de freio e lanterna, eu coloquei invertida. Uma estava muito acesa e outra apagada. Eu falei, a lâmpada apagada tá velha, né? Vou trocar. Eu estava fazendo errado, eu coloquei ela invertida. Então a luz do freio ficava ligada sem pisar no freio. Por isso que estava acesa.
direto. Eu não tenho essas habilidades, mas ela chamou. Eu vim aí, ó. Vamos colocar aí. Se sair torto, vai ficar doido. Eu chamei você para orçar. Para executar, tem aqui o irmão. Então, ofereça o seu melhor. Aleluia. Glória Ofereça o seu melhor a Deus. Celebre o Natal com propósito. Celebre com propósito, né? O exemplo que eu citei no início, lá naquele período lá, o meu propósito era comer, morrer comendo, passar mal, né? Tá totalmente fora do propósito. Sim. Não podia ficar naquele desespero, Exagera. né? E eu aprendi. Agora eu não comendo salgado também não. Não comendo salgado não, é só pão de queijo. O que vem assado, frito, não quero. Só o pão de queijo. Mais nada. Não precisa exagerar. Pega um de cada. Pronto. Moer lá, tanto comer. Então ofereça a Deus o seu Natal com propósito. Aleluia. Ofereça o seu melhor para Jesus. Seja intencional na sua adoração. De repente, no atual momento de ir em família, faz um culto, lê aí, ó. Lê a história da Bíblia, lê em voz alta o nascimento de Jesus lá. Vai que tem algum convidado que não conhece. Ou deve ter alguém que esqueceu da história. Né? Pode ocorrer também. Né? Leia. Capítulo 2. Doe com generosidade. Né? Tem a opção de escolher uma causa missionária. Faz uma doação. Leva um alimento para alguma pessoa necessitada. Jesus vai te dar condições de fazer mais. Celebre este Natal com atitudes que honrem a Cristo, não a tradição. Celebre o Natal com atitudes que honrem a Cristo. A gente não precisa estar enfurnado, né, no shopping, precisa estar enfurnado em restaurante, né, mas tem que celebrar o Natal com atitudes que vão honrar a Cristo. Amém. Muitas vezes nós pregamos muito mais com os nossos gestos, com o nosso estilo de vida, do que com as palavras. Não adianta eu falar uma coisa e viver outra, ter outro estilo de vida. As pessoas estão nos observando e sem querer a gente é julgado ou mal interpretado pela maneira como se comporta. Pela maneira como se comporta. Então, segundo aprendizado, celebre o Natal com atitude que honra. O primeiro, celebre o Natal com coração servo. E celebre o Natal com atitudes que honram a Deus. E é no meio da família que é bom as festas. É lá que é bom a confusão. Alguns exageram na bebida, aí a confusão vem. E o crente, muitas vezes, em vez de apaziguar, resgata uma memória não muito saudável e joga combustível nos ânimos. Né? A gente está lá para trazer paz, harmonia, equilíbrio. Trazer equilíbrio e sobriedade. Muita gente se reúne com a família. Nem todo mundo é cristão. Vai ter um que vai querer levar uma bebida diferente, o outro vai querer levar outra coisa. Aí tem um DJ lá que toca N tipos de música. Você não vai dançar, comemorar a música do outro lá. Então não vai se embriagar, beber a bebida do outro. Não vai comer o manjar que o outro trouxe. Então vamos trazer paz e harmonia, equilíbrio. A gente precisa trazer equilíbrio, sobriedade, né? Sobriedade. Então celebre o Natal com atitude que honre a Cristo. Que nós vemos que onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Os magos aqui trouxeram da nobreza, trouxeram o melhor. Onde está o teu tesouro, está o teu coração. E tesouro, entenda que de repente não é algo material, é algo que ocupa o lugar de Deus. Pode ser que seja material ou não, pode ser uma outra coisa que ocupa o lugar de Deus. Mateus 6, 21. Onde está o teu tesouro, ali está o teu coração.
O terceiro exemplo que nós podemos ter, lá em Lucas. Lucas 2, versículo 25. Vai lá, um pouquinho para frente. Lucas 2, 25. 2,25. Diz assim, vou ler também um pouquinho rapidinho. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo, de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvava a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Aleluia. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Versículo 36. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela era bem idosa. Experiente, madura, tendo vivido com o marido 7 anos, desde que tinha se casado. Agora era viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia, com jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Outro modo de celebração que nós vemos com esses dois, com Simeão e Ana, celebrando com fidelidade. Aqui são os fiéis na espera. Celebra o Natal com fidelidade. Os dois eram idosos, nós vemos aqui, mas cheios do Espírito. Apesar do tempo, eles não apostataram, né? Não deixaram a fé de lado, como ocorre no fim dos tempos, apostasia, deixar a fé de lado. Eles esperaram a vida toda pelo Messias, e quando ele chegou, o reconheceram, porque eram Aleluia. Fiéis. Amém. Infelizmente tem gente que não vai reconhecer Jesus porque não é fiel, não está estudando a palavra, não vem no culto, né? Agora é recesso, fim de ano, né? Parou tudo, vou parar de ir na igreja, vou para as festas, porque já fui na igreja o ano inteiro. Jesus não vai voltar no fim do ano. Fala que ele nasceu, então ele está nascendo, não vai voltar. Então vou para a festa. Janeiro, depois do carnaval, eu volto para a igreja. Tem gente que acha assim, né? Vamos para as festas, final de ano. Inverno, fevereiro, depois volta. Não funciona assim. Não funciona. Que nós vemos que eles eram fiéis, constantes. Nós devemos ser constantes e intensos na palavra. Eles eram cheios do Espírito. O Espírito não vai nos encher se tiver outra coisa ocupando a nossa cabeça, o nosso coração, as nossas intenções, nossas emoções. Não tem como. Não tem como o Espírito nos preencher se a gente estiver cheio de outras coisas. O exemplo que eu citei, estava cheio de comida. Cheio, empurrado, queria mais. Se pudesse, comia mais. A gente não pode agir assim. Aqui nós vemos que Simeão e Ana, eles eram pacientes,
cheios do Espírito, adoradores e eram profetas. Eles estavam ligados, perseverantes. Estavam perseverantes. O que nós podemos aprender com eles? Mantenham uma vida contínua de oração e consagração. Mesmo que Deus possa parecer que esteja silencioso, né? A Bíblia fala que Ana, ela tinha vivido com o marido, era viúva e tinha 84 anos, que não deixava o tempo, 84 anos lá, praticando. Ela estava lá, praticando, 84 anos, não era 84 dias, era 84 anos, era tempo. Muitas vezes a gente não tem paciência, a gente quer as coisas para agora, para hoje, para ontem. Se pudesse era para ontem, anteontem. Não funciona assim. Tudo tem um tempo, as coisas têm um processo para ocorrer, leva-se tempo, tem que esperar. Não é assim. Agora, vai ocorrer agora, vamos fazer agora. Eu quero ser santo agora. Tem um tempo, a gente vai ali, se dedicando, vai se aprofundando, né? Simeão e Ana fizeram isso, eles eram intensos, foram pacientes. Se a gente parar para analisar, né, vou voltar ao exemplo das mídias sociais aí, é tudo muito rápido, né? Agora até os videozinhos lá, os vídeos lá é rapidão, você passa ali rapidão, ficou ruim, você já passa para outro, e o algoritmo vai ali, dominando sua cabeça, sua mente, suas intenções, suas ideias. E a gente está achando que está passando. Não está passando nada, está sendo passado. Está sendo passado. Precisamos ficar espertos. Eles eram pacientes. O que nós podemos aprender com eles? Mantenha uma vida de oração. Aleluia. Não é porque está aparentemente parado que vai deixar de orar. Tem que manter uma vida contínua de oração e consagração. Testemunhe da esperança de Jesus para quem não conhece, principalmente para os desanimados. Esse período de fim do ano tem bastante gente que fica desanimada, desesperançosa, fica triste, né? São datas que não trazem felicidade para algumas pessoas, se sentem isoladas, deprimidas, chateadas. Tem gente que não consegue fazer parte do consumo, fica triste, não consegue se saciar com o que está sendo colocado ali, aí fica triste. A gente pode compartilhar da esperança que Jesus traz com essas pessoas. É simples, seja um Simeão ou uma Ana, para um jovem, para alguém que passa por desajuste. Celebre o Natal sendo fiel. Celebre o Natal sendo fiel a Deus em todo tempo. Aleluia. Não apenas em datas especiais. Então celebre o seu Natal com fidelidade a Deus. De repente você vai estar num ambiente onde ninguém te conhece. Aí te surge a oportunidade de tomar uma. Você não precisa tomar nenhuma, nem duas, nem nada. Não porque tem alguém te olhando, mas porque você está com Jesus. Amém. De repente você tem a oportunidade de exagerar um pouco mais na comida. Você não precisa exagerar na comida, nem porque pode fazer mal, no meu caso. A gente tem que cuidar do templo do Espírito. Nosso corpo é templo do Espírito. Ou você tem a oportunidade de celebrar o Natal fazendo o que não deve, não tem ninguém me sondando, estou sozinho mesmo, minha família viajou, meu líder viajou, vou fazer o que eu quero, torta direito. O corpo, ele é templo do Espírito. Amém. Nós devemos ser fiéis a Deus a todo tempo, não apenas em datas especiais. Apocalipse 2:10 diz: sede fiéis até a morte,
Amém. E dar-vos a coroa da vida. Aleluia. Seja fiel até a hora da morte, e a coroa da vida será lhe dada. Eu não sei qual que é a sua expectativa, os dias que se aproximam. De repente você esteja igual eu. Não vou exagerar na carne de porco, vou exagerar na carne de frango, é mais leve. De repente você esteja planejando isso, ou na carne vermelha mesmo, ou vou exagerar em outra coisa, sei lá. Não sei qual que é o seu planejamento, como você vai fazer a festa, mas eu sei que nós precisamos celebrar o Natal com Cristo de verdade. Amém. Com intensidade nas nossas adorações, no nosso louvor, com sinceridade de espírito, com simplicidade, que esse Natal, o verdadeiro Natal, não seja sobre compra, não seja sobre exagero, mas que seja sobre adorar o Rei. Aleluia. Que seja sobre adorar, com simplicidade, nobreza e fidelidade a Deus. Amém. Simplicidade, nobreza e fidelidade a Deus. É isso que nós precisamos. Ser simples, nobres e fiéis a Deus. Amém. Não precisamos de mais nada. Para concluir, eu te convido a ficar de pé. Te convido a ficar de pé e te faço uma proposta. Faça um culto em família. Executar de 23 a 24. Ore com sua família, ore com seu familiar, com o visitante. Amém. Reconcilie com alguém. A reconciliação é um gesto nobre. Amém. Reconciliação é um gesto nobre. Doe algo significativo. A pastora falou agora há pouco de oferta. Doe algo significativo. Pode ser que o dinheiro não seja significativo para você. Doe um pouco de tempo, de atenção, disposição. Pode ser que você tenha algo que você não usa há muito tempo, está ali só consumindo espaço e gastando energia. Doe para alguém. Você tem uma roupa que você não usa, doe para alguém. Você tem lá um livro que você já leu, já até decorou, doe para alguém. Amém. Você tem algo lá, um móvel, uma mobília que você não está usando, está trazendo poeira, atrapalhando a decoração da sua casa. Você doa seu tempo, sua disposição. Doe alguma coisa, mas faça em nome de Jesus. Aleluia. Não para benefício próprio, mas em nome de Jesus. E testemunhe. Conte o que Jesus fez na sua vida. Amém. Conte o que Jesus. Muitas vezes a gente acha que o testemunho legal é aquele testemunho, o cara que voltou do câncer, o outro que ressuscitou, o outro que bateu o carro, não correu nada, também é um testemunho. O fato de estarmos aqui bem, vivos, presentes na casa do Senhor já é um bom testemunho. Testemunho em algo, testemunho que Jesus fez na sua vida. Tem gente que precisa escutar uma boa história e não essa conversa fiada que tem por aí na rede social. Testemunho da sua vida. Aleluia. E a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O Verbo se fez carne e habitou em nós, sobre nós, no meio de nós, cheio de graça e de verdade. Eu te convido a baixar sua cabeça. Pai, te damos graças a Deus, porque o Senhor é bom. A tua misericórdia, Senhor, nos impede de sermos consumidos pelos nossos próprios pecados, por aquilo que nós fazemos que não agrada ao Senhor, Jesus. Perdoa nós, perdoa as nossas más intenções, nosso mau pensamento, nosso mau comportamento, Pai, que de repente ainda impere em nós e nos impede de estarmos mais próximos
do Senhor. Olha para nós, Deus, com um olhar de misericórdia, e que nessa semana nós possamos fazer o nosso melhor nesses dias, Pai. Que possamos ser intensos, nobres e fiéis ao Senhor, Deus. Não nos deixe sermos consumidos pelas coisas do mundo, pelos desejos do mundo, pela glutonaria, por aquilo que não convém, Jesus. Mas que sejamos consumidos pela Tua graça, pelo Teu poder, por aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Fala a nossa mente, fala o nosso coração, que nós possamos fazer o nosso melhor, que possamos doar o nosso melhor ao Senhor, Pai. Primeiramente ao Senhor, Pai. A Tua palavra garante que tudo vem do Senhor, tudo é do Senhor e tudo há de voltar ao Senhor, Deus. Obrigado, Jesus, pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos reunidos aqui. Nós declaramos que o Senhor veio para ficar, que nós possamos celebrar o Senhor com entendimento, que possamos celebrar a vida com o Senhor, Deus, que possamos estar com o Senhor, que nesse Natal possa ser marcado não pelas festas, comelança, glutonaria, mas sim pela Tua presença, Pai, na nossa vida, na nossa casa, sobre a nossa família, Jesus. Que esse Natal não seja marcado apenas pelos presentes, pelas trocas de presentes, pelas conquistas, mas sim pelo perdão, Deus, pela harmonia no nosso lar, na nossa casa, no nosso emprego, nas nossas amizades, nos nossos relacionamentos, Deus. Que o Natal não seja marcado pela ceia, Pai, mas sim pela presença do Salvador. Aleluia! Na nossa casa e onde nós estivermos. Obrigado, Jesus, pela oportunidade, pelo privilégio de poder Te louvar, Te agradecer e Te adorar. Continue falando aos nossos corações, Deus. Em nome de Jesus. Continue falando, Senhor, ao coração de cada um. Que tenhamos uma semana de vitória, de conquista, de paz, de harmonia na Tua presença, Pai. Obrigado, Jesus. Visita cada família aqui representada. Visita aqueles irmãos que não vieram. Visita aqueles que estão assistindo esse vídeo. Visita, alcança a casa de cada um. Em nome de Jesus. Você pode levantar a mão por irmão que está ao seu lado. Que o Senhor te abençoe, te guarde. Que o Senhor resplandeça o Teu rosto sobre você, sobre a sua casa. Vá em paz. Tenha uma semana de vitória na presença do Senhor. Que o Natal seja cheio de Jesus, de amor, de graça, de paz. A paz que excede todo entendimento. Vá em paz, meu querido. Tenha um excelente Natal, tenha uma excelente semana, em nome de Jesus. A Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração.